Fala galera de Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este sabadão, dia de muitos jogos aí galerinha, dia 14 de setembro. Separei aqui 26 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje, Liga Alemã, Augsburgo vs Frankfurt. A equipe do Augsburgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 4 derrotas e um empate, 5 jogos sem vencer. A equipe do Frankfurt vem de 2 derrotas e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Frankfurt e 2 vitórias do Augsburgo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Frankfurt. O jogo de ambas as equipes marcam Dortmund vs Leverkusen. A equipe do Dortmund aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Leverkusen vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Dortmund e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Dortmund. O jogo de ambas as equipes marcam Köln vs Mönchengladbach. A equipe do Köln aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória nas finalidades. A equipe do Mönchengladbach vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Mönchengladbach e 2 vitórias do Köln. Partida que podemos cravar vitória com empate do Mönchengladbach. O jogo de ambas as equipes marcam Mainz vs Hertha. A equipe do Mainz aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Hertha vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Hertha, 1 empate e 3 vitórias do Mainz. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Hertha. O jogo acima de 1,5 gols. União Berlim vs Bremen. A equipe do União Berlim aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bremen vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Bremen e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bremen. O jogo de ambas as equipes marcam RB Leipzig vs Bayern. A equipe do RB Leipzig aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota e 4 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Bayern vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bayern, 1 empate e 1 vitória do RB Leipzig. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bayern. O jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Real Madrid vs Levante. A equipe do Real Madrid aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Levante aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Real Madrid, 1 vitória do Levante e 2 empates. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Levante com empate. O jogo de ambas as equipes marcam Leganés vs Villarreal. A equipe do Leganés aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 3 derrotas, 1 empate e 1 derrota nas finalidades, 4 jogos sem vencer. A equipe do Villarreal vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Villarreal e 1 vitória do Leganés. Partida que podemos cravar vitória com empate do Villarreal. O jogo acima de 1,5 gols. Sociedade vs Atlético de Madrid. A equipe do Real Sociedade aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Atlético de Madrid vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Atlético de Madrid e 1 vitória do Real Sociedade. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético de Madrid. O jogo acima de 1,5 gols. Barcelona vs Valência. A equipe do Barcelona aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Valência aí vem de 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Barcelona, 2 empates e 1 vitória do Valência. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona. O jogo de ambas as equipes marcam França, Liga 1, PSG vs Estrasburgo.
A equipe do PSG aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Estrasburgo aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do PSG e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do PSG, o jogo acima de 2 gols e meio. Brest versus Rennes. A equipe do Brest aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Rennes vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Rennes, 1 vitória do Brest e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Brest, o jogo acima de 1 gol e meio. Montpellier versus Nice. A equipe do Montpellier aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Nice vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Montpellier e 3 vitórias do Nice. Partida que podemos cravar como possível zebra: vitória do Nice com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Liverpool versus Newcastle. A equipe do Liverpool aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Newcastle vem de 2 derrotas, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Liverpool. Partida que podemos cravar: vitória do Liverpool, o jogo acima de 2 gols e meio. Brighton versus Burnley. A equipe do Brighton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Burnley vem de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Burnley. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Burnley. O jogo de ambas equipes marcam. Manchester United versus Leicester. A equipe do Manchester United aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Leicester vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates, 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Manchester United e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Manchester United. O jogo de ambas equipes marcam. Sheffield versus Southampton. A equipe do Sheffield aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Southampton vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos gravar: vitória com empate do Sheffield. O jogo de ambas equipes marcam. Tottenham versus Crystal Palace. A equipe do Tottenham aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota nas penalidades e 1 derrota no tempo regulamentar. A equipe do Crystal Palace vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Tottenham e 1 vitória do Crystal Palace. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória com empate do Crystal Palace. O jogo acima de 1 gol e meio. Wolves versus Chelsea. A equipe do Wolves aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Chelsea vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Chelsea, 1 empate e 1 vitória do Wolves. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Wolves. O jogo de ambas equipes marcam. Norwich versus Manchester City. A equipe do Norwich aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 4 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe do Manchester City aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Manchester City. Partida que podemos cravar: vitória do Manchester City, o jogo acima de 2 gols e meio. Itália, Série A, Fiorentina versus Juventus. A equipe do Fiorentina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Juventus aí vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Fiorentina e 4 vitórias do Juventus. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Juventus. O jogo acima de 1 gol e meio. Napoli versus Sampdoria. A equipe do Napoli aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Sampdoria vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos,
4 vitórias do Napoli e 1 vitória do Sampdoria. Partida que podemos cravar. Vitória da equipe do Napoli. O jogo de ambas equipes marcam. Inter versus Udinese. A equipe do Inter é uma equipe que nos últimos 5 jogos, 25 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias no tempo regulamentar e 3 vitórias nas penalidades. A equipe do Udinese aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Inter, 1 vitória do Udinese e 1 empate. Partida que podemos cravar. Vitória da equipe do Inter. O jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 2, Clermont versus Lorient. A equipe do Clermont aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota no tempo regulamentar, 1 vitória, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Lorient vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Lorient e 1 vitória do Clermont. Partida que podemos cravar. Vitória com empate da equipe do Lorient. O jogo de ambas equipes marcam. Holanda, Eredivisie, Ajax vs Heerenveen. A equipe do Ajax aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Heerenveen aí vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 4 jogos sem vencer nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Ajax e 1 empate. Partida que podemos cravar. Vitória do Ajax. O jogo de ambas equipes marcam. PSV versus Vitesse. A equipe do PSV aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, 25 jogos de visibilidade, vem embalado, 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Vitesse também vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do PSV e 1 empate. Partida que podemos cravar. Vitória do PSV. O jogo de ambas equipes marcam. E foi essa aí, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários, link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir, link do nosso grupo do WhatsApp grátis. E outra coisa, galerinha, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela que você vai direto os palpites do Brasileirão Série A e B e muito mais, galerinha. Falou, até o próximo vídeo e valeu!